Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Conhecendo Negócios. Hoje nós temos aqui como convidado e o início do nosso podcast. Eu sou o João Avelar, represento a Guardium Marcas e Patentes e eu trouxe como convidado hoje do Conhecendo Negócios o Dr. Thiago Campinho, da Campinho Advocacia, certo? Certo, sou o Thiago Campinho, da Campinho Advocacia. Nós já estamos trabalhando no mercado há mais de 9 anos, ajudando muitas pessoas a terem os direitos delas resguardados, com um foco bem específico no direito imobiliário e ainda mais específico regularizando imóveis, João. E por que direito imobiliário? Então, veja bem, antes eu não era especialista em direito imobiliário, mas eu pegava algumas causas dentro do direito imobiliário. E a minha esposa sempre falava que eu precisava estar especializado em algum tipo de nicho para eu poder ter mais conhecimento e as pessoas também se lembrarem de mim quando tivessem problema relacionado a um determinado ponto do direito. E aí, uma determinada situação, um cliente já da nossa base precisou de um serviço advocatício e ele procurou especialistas. Só que os advogados que ele procurou falaram com ele que a situação que ele tinha era impossível, que ele ia perder o imóvel dele para um banco, um financiamento. E ele veio em mim e falou assim: doutor Thiago, preciso confessar, eu fui em outros advogados e perguntei e eles todos falaram que não. Como você falou comigo que não era especialista, eu nem te perguntei, mas como eu já estou sem solução e sem esperança, estou trazendo para você também. Ele me contou a situação dele. E, a princípio, João, eu falei com ele que realmente a situação dele era impossível. E dei para ele, então, um parecer negativo, falando que ele ia perder o imóvel. Eu voltei para casa e fiquei pensando sobre aquilo. Falei, cara, o operador do direito, ele precisa encontrar soluções que atendam o cliente dentro da necessidade que ele tem. E eu parei, fui começar a estudar muito, era, sei lá, umas 11 horas da noite, João, e eu encontrei uma brecha, uma possibilidade dentro da minha pouca experiência, porque de fato eu não era especialista na época, e eu liguei para esse cliente 11 horas da noite e falei assim: olha, encontrei uma chance bem tímida, você quer topar? E ele falou comigo assim: eu não tenho esperança, você está me dando uma esperança, eu quero com certeza. Então nós organizamos documentações, fundamentamos um processo e no final da situação, nós conseguimos reverter, fizemos um acordo com o banco, então a reversão veio, o cliente adquiriu o imóvel dele de novo. O brilho no olhar dele, de gratidão, acendeu em mim o desejo de trabalhar no direito imobiliário como nicho específico no escritório. E esse brilho no olhar ele acontece com outros clientes ao longo desse tempo. Então o que despertou em mim, eu falo que é um chamado, um legado. Hoje eu consigo enxergar soluções onde a maioria das pessoas veem fim, que não há possibilidade. Então eu vejo isso, esse nicho do direito imobiliário. É claro que eu trabalho por amor, mas não, aliás, eu vou corrigir, eu trabalho com amor, mas não por amor. Porque eu amo o direito imobiliário, mas nós não somos uma entidade filantrópica. Então, existe uma contrapartida de honorários, isso faz parte para toda a profissão, né? Sim. Mas eu faço com amor, de verdade. Na hora que chega um cliente, me explica a situação, eu sensibilizo primeiro, de verdade, não é clichê, não é... Eu sensibilizo e falo assim: eu preciso de encontrar uma solução para esse cliente. E aí, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que as soluções existem. Às vezes, a solução está bem ali, por falta de conhecimento, quem olha não enxerga. Mas ao longo desses anos a gente vem estudando, fazendo pós-graduações, workshop. Falando nisso, deixa eu te perguntar, né? Porque você se tornou um especialista, mas você fez alguma pós-graduação de estudo em si? Ou você apenas estudou muito a respeito desse tema, então você é um detentor assim, do conhecimento por ter estudado por conta, ou você tem certificações a respeito dessa? Essa pergunta é legal. Porque são as duas coisas. Eu falo que o advogado que ele ama o direito, ele vai ser um eterno estudante, um eterno aprendiz.
eu penso que seria uma grande arrogância qualquer pessoa de você bater no peito e falar assim, eu sei tudo. Eu seria muito arrogante, qualquer pessoa eu penso que seria. Então, eterno aprendiz. Mas as certificações, elas vão ajudar. Não por causa do certificado, mas por causa da bagagem de estudo que tem por trás desse certificado. Então, as duas coisas, certificações sim, 2 pós-graduações em Direito Imobiliário, muitos workshops, cursos rápidos, atualizações, leitura de legislação, leitura e entendimento de jurisprudência. Para quem não entende, jurisprudência é o que os tribunais estão julgando, né? E aí vai da primeira, segunda instância, STF, STJ. Então, as duas coisas. Eu falo que a certificação é importante, não por causa do certificado, como eu já te falei, mas é um estudo muito específico, direcionado para aquele ponto onde você está com a atenção. E isso facilita muito. E, geralmente, quem é o professor ou instrutor desses cursos, ele tem mais experiência que a gente. A leitura, a interpretação, a gente chama de hermenêutica, ela é importante, mas a prática também ajuda muito. Então, o professor ele traz para a gente muita coisa. E aí eu vejo isso também no dia a dia, porque a gente traz ali o conhecimento técnico, que vem da escola, da leitura dos livros e cursos. Mas na hora que a gente junta com a prática, tudo muda. Porque, às vezes, a prática, ela chega a ser até um pouco diferente da teoria. Que na hora que você vai fazer a aplicação, você vai assim, opa, calma lá, não é bem assim não, vamos entender. Então não quer dizer que você vai fazer uma adaptação, uma invenção, não é. Mas a aplicação, às vezes, ela não vai ser literal igual está ali na legislação. Ela não vai aparecer um caso lá no escritório igual aparece na lei. Fala assim, na hora que você vai fazer a leitura de um artigo de lei, ele vai ter ali direitinho aonde que o direito encaixa. Mas na hora que o cliente senta na sua mesa, ele não conta uma coisa técnica igual está lá no livro, igual está na legislação. Ele chega falando alguma coisa que talvez nem ele mesmo sabe. Ele conta uma história, fala que é o pai, fala que é a mãe, fala que recebeu doação, enfim. Então eu falo que as duas coisas são importantes. Ser autodidata, porque se você ficar estudando o tempo inteiro na faculdade, você não vai ter tempo de ir para a prática. Então é importante mesclar ali a certificação, que é a graduação, que é o bacharelado em Direito, as pós-graduações, mestrado, doutorado, sem dúvida, mas o estudo constante, autodidata, de acordo com a necessidade do cliente ali, e também de acordo com as atualizações que a legislação vai tendo, os entendimentos dos tribunais vão tomando direcionamentos diferentes. Então, as duas coisas são importantes. Legal. Vamos falar um pouco agora sobre situações, né? Situações que você provavelmente viveu muito e muitas das pessoas que vão parar para nos ouvir, né, vão vir pela curiosidade de às vezes se encaixar em uma dessas situações que alguns dos seus clientes podem ter vivenciado. Legal. Então, quando a gente fala hoje sobre o direito imobiliário, você falou para mim sobre a recuperação do imóvel que estava para ser perdido, né? Provavelmente foi para leilão de financiamento bancário. Exatamente. Então, vamos falar, eu quero citar alguns assuntos. O primeiro, esse caso do imóvel que está para financiamento bancário, que hoje no nosso país nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão perdendo muito imóvel para financiamentos bancários, né? Os imóveis indo para leilão, elas estão sem chão, sem saber o que fazer, sem conseguir pagar esse financiamento bancário. A gente também tem situações onde tem pessoas que moram, sei lá, há 20, 30, talvez há 100 anos, porque passou de geração em geração, a pessoa vive no mesmo lugar, os pais deixaram de herança, etc. Acontece. O que pode ser feito para regularizar isso? Porque às vezes a pessoa não tem documentação nenhuma. Então vamos por parte. Primeira parte, imóvel de leilão. O que é hoje? Eu sei que às vezes pode ser genérico, tem que analisar caso por caso, mas hoje, uma pessoa que se encontra na questão de, poxa, estou perdendo meu imóvel para o financiamento bancário, não estou conseguindo pagar. O que você pode entrar e já dar uma certa esperança para essa pessoa? Bom, a primeira esperança que eu dou é o seguinte: cada caso é analisado de forma individual e não dá de verdade para aplicar o que deu certo para um para o outro. Às vezes sim, mas nem sempre é a mesma coisa. Então,
analisar caso a caso, é importantíssimo. Então, se você tem algum problema assim parecido, procure um advogado especialista que pode ter solução. Você não precisa perder sua casa, seu apartamento, seu lote. Agora, é muito importante falar o seguinte, tem duas situações de imóveis indo para leilão. Tem aquele que é financiado desde o começo, eu vou comprar minha primeira casa, meu primeiro apartamento, eu vou lá e financio, a gente chama SFH, Sistema Financeiro Habitacional. Então eu vou falar, Caixa Econômica geralmente é o mais conhecido, mas não só o único, tá? Os outros bancos também fazem, mas a Caixa é mais conhecida. E aí eu fico inadimplente com esse meu parcelamento por causa de N situações. A primeira coisa que muitas pessoas não sabem é que no contrato, na hora que assina, existe um seguro para casos de doença, desemprego, morte. Chama seguro prestamista. Então, está em situação alguma dessas? Corre no seu contrato, olha se existe esse seguro prestamista. Aciona lá no banco e já te dá um alívio. Você não vai falar assim, não, eu vou ficar inadimplente, perder meu imóvel. Não, calma lá, tem alguma situação que você pode acionar o seguro. E a maioria das pessoas nem sabe que esse seguro está lá. E o banco ele não quer te falar isso, né? O banco ele simplesmente quer te executar o imóvel. Ele te vende. Às vezes o atendente do banco, o gerente, sei lá quem que vai fazer o atendimento, até fala, tem um seguro prestamista, mas eu que estou do lado de cada cadeira, que não sei o que é um seguro prestamista, eu nem sei o que é, nem para que serve. E muitas vezes não quer nem pagar, porque o nome não é intuitivo. Não é intuitivo. Mas aí, então, primeiro ponto de verdade para poder desafogar a primeira situação de desespero. Olhar se tem um seguro prestamista que cobre a situação que você está vivendo naquele momento. Já olhou, já usou o seguro ou não tem o seguro? O que eu tenho que fazer, então? Procurar um advogado especialista para poder analisar o seu contrato, a sua situação e, junto com a lei, entender se existe alguma situação ou alguma saída que pode ser aplicada. E, na maioria das vezes, existe. O grande problema é que é o seguinte, a pessoa, às vezes, ela passa por toda a situação, para de pagar, fica inadimplente mesmo, recebe notificação extrajudicial do banco, não faz nada, fica quietinha. E lá na frente, na hora que recebe uma intimação judicial, ela entra em desespero. Aí é que ela fala assim, tem que fazer alguma coisa. Quando, na verdade, lá atrás, na hora que está começando a entender que vai existir uma inadimplência, que não é aquela inadimplência pontual. Porque acontece, às vezes eu falo assim, esse mês o dinheiro não deu, mas mês que vem vai dar, você já enxerga ali que está tudo bem. Só que tem situação que a gente enxerga que não é um mês, é um desemprego, é uma morte, é uma doença, que é uma situação que vai se prolongar no tempo, que a gente não tem certeza quanto tempo vai durar. Quando a gente já visualizou que é uma situação que vai se prolongar, já vai no advogado, faz uma consulta com ele, evita chegar lá na justiça. Muita coisa pode ser evitada quando vai consultar com o advogado. Um outro mito é o seguinte, o advogado vai cobrar caro para poder me orientar. Aí eu falo, caro é perder o imóvel. Não é pagar ali um honorário relativamente baixo para o advogado para poder te dar uma instrução que vai resguardar você de perder seu imóvel. Então vai no advogado e pergunta para ele. Eu falei da primeira situação, que é aquele que nasce já financiado. Agora tem uma segunda situação, João Vitor, que é o seguinte, a pessoa precisa de um empréstimo, ela vai no banco, o banco tem uma taxa, eu vou chamar de uma taxa alta, não vou usar um nome abusivo, e aí o banco te faz uma seguinte proposta, uma proposta da China, eu vou te dar uma taxa de 0,5% ao mês, só que você vai colocar um imóvel seu como garantia. Aí você olha, opa, eu vou sair de 6, 7% ao mês, com uma parcela de 4, 5 mil, vou reduzir a taxa de juros para 0,5%, vou cair a prestação para 1.000 por mês. Ótimo negócio. Coloco o imóvel à garantia. O meu único imóvel, eu moro nessa casa, minha família mora nessa casa, eu coloco lá como garantia, eu estou empregado, eu sou autônomo, meu negócio está indo bem, está tudo certo. Só que acontece o que é inesperado. Pode acontecer, né? A inadimplência vem. Doença, morte, desemprego, crise, enfim. Pandemia, então, foi assim um catalisador disso. Sim. E aí agora o que eu faço? O banco vai vir e vai falar assim, você está inadimplente, a sua casa agora é minha. E aí o banco começa então os trâmites para poder pegar aquela casa para cobrir o empréstimo que eu deixei de pagar. Essa é uma situação muito típica
Não é incomum, muito pelo contrário, é comum, principalmente entre empresários, que às vezes precisam de um capital para poder colocar a empresa para poder rodar. E aí eu falo o seguinte, procurar o advogado especialista, mais uma vez, é o ponto fundamental. Porque existe, nesse segundo caso, mais uma série de legislação, julgamento de tribunais que entendem que não pode aquela pessoa que deu o imóvel perder o imóvel que ele deu em garantia por ser o único imóvel que ela reside, ou por ser o único imóvel familiar. Então, sempre que eu recebo alguém no escritório com essas situações, eu sempre também explico o seguinte: nós não somos mágicos e não fazemos a dívida sumir. Nunca, jamais. Pode ser que a gente faça uma revisão contratual para ver se tem alguma cobrança indevida, ok. Mas a dívida sumir, a pessoa parar de pagar, isso não vai acontecer, porque ela tem um contrato ali com o banco emprestou o dinheiro para ela tem que devolver o banco nos termos ali que o banco exigiu e que ela aceitou, salvo aquela situação de abusividade, tá? Mas é uma relação ali de responsabilidade. O banco cumpriu com a responsabilidade dele, aquela pessoa que tomou o empréstimo também tem que cumprir. Então a gente não faz a dívida desaparecer. Mas a gente não deixa a pessoa perder o imóvel. E é muito comum, né? Hoje em dia, principalmente, a gente, igual eu comentei, nós estamos o caso de pessoas sendo, né, indo para leilão os imóveis dessas pessoas. É muito comum isso acontecer. E dos clientes que você tem, assim, você já teve muitos casos como esse, de pessoas te procurarem, estou perdendo o imóvel para o leilão, e você conseguir realmente reaver o imóvel dessas pessoas, encerrar isso? Porque eu ouvi dizer, não sou especialista, não conheço muito da área, mas eu ouvi dizer que o banco, acho que em 3 meses ele consegue fazer todo esse processo e leiloar o seu imóvel. É isso mesmo? Acontece. É bem assim. Chega a ser assustador. Os bancos, eles colocam uma cláusula no contrato que chama alienação fiduciária em garantia. E existe uma lei que fala da alienação fiduciária em garantia, então é uma coisa legal no sentido da lei. Não que seja uma coisa legal, que bacana, não é isso. Mas de acordo com a lei, o banco pode fazer isso. E aí o que o banco faz? Ele tem uma equipe jurídica muito ágil, identificou ali a inadimplência, eles vão fazer uma primeira notificação para o devedor, eles dão um prazo, a gente chama de prazo de purgar a mora. Eles dão um prazo de 15 dias, geralmente esse é o prazo contratual, às vezes o contrato vai ser um pouco diferente, mas a grande maioria é isso, 15 dias. Se o cliente não se manifesta em pagar dentro daqueles 15 dias, não precisa nem dele procurar o banco para falar que não vai pagar. Venceu os 15 dias, o banco corre para fazer uma outra situação que chama consolidação do patrimônio no nome dele próprio. Agora ele vai lá no cartório sem autorização de ninguém, pega aquele contrato que ele assinou, leva lá no cartório e fala assim, olha, já fiz os procedimentos e agora eu quero tirar o imóvel do nome do fulano e colocar no meu. E ele já faz isso e juntamente com isso ele já aciona o departamento de leilões e já encaminha o imóvel para a gente chama de estoque. Já encaminha o imóvel para o estoque do leiloeiro. E aí já marca a data, o primeiro leilão vai ser tal data, o segundo leilão vai ser tal data. O leiloeiro já está com aquele imóvel no estoque. Então acontece bem rapidinho assim, geralmente não demora nem 3 meses. Identificou a inadimplência, fez a notificação, a pessoa não pagou, corre rapidinho aí, coisa de alguns dias, algumas semanas, já está lá resolvido, o imóvel já está indo para leilão. Então a pessoa tem que ser bem ágil também na hora que ela identifica que ela está com inadimplência, que ela já recebeu a notificação, porque é muito rápido. E sim, nós já resolvemos diversos casos de o imóvel estar lá no estoque do leilão, e nós tirarmos o imóvel do estoque do leilão, devolvermos para o cliente retomar o pagamento para o banco e nada mais acontecer, a pessoa ficar tranquila, dormir em paz. Que legal, legal. Vamos falar agora de uma outra situação, que também é expertise sua, que é a situação que eu comentei, né? Hoje em dia também acontece muito de herança, né? Passar ali dos avós, bisavós para os avós, os avós para os filhos. Muito, o tempo todo. E etc, né? Então, aqueles imóveis que simplesmente
o bisavô foi pioneiro, chegou na cidade, né? E aí foi passando. Às vezes ele não tem documentação nenhuma, ele só chegou, fez a casinha dele lá, cercou o terreno e ali passou para os filhos e etc. E tem como regularizar esse imóvel? Então, existe essa possibilidade? existe sim, senhor. Existe na nossa legislação brasileira, principalmente depois que veio a Constituição de 1988, o Código Civil de 2002 e outras legislações também que vêm acompanhando, o que a gente chama de regularização fundiária, que vai tratar de diversas situações de imóveis que estão irregulares, que vão se tornar agora regulares. E quando eu falo de irregularidade, é irregularidade perante o Estado. Porque o Estado, ele quer, ou ele precisa, a palavra fugiu aqui, mas cuidar do imóvel. E para ele cuidar do imóvel, ele precisa de arrecadar impostos. E o imóvel que está irregular, na maioria das vezes, aquela pessoa que está lá residindo, quer seja um imóvel rural ou urbano, não recolhe os impostos. E quando o Estado, o município, a União precisa de cobrar, é uma coisa de louco, porque é o seguinte, a dívida do imóvel, IPTU, ITR, ela segue quem está no imóvel. Contudo, o Estado não sabe quem está lá, e então ele vai cobrar quem está no registro. E às vezes é uma loucura, porque a pessoa que está lá no registro já vendeu para 2, 3 pessoas, já foi passando de um para outro, e ninguém passou o imóvel para o nome dele. Às vezes já faleceu também. Já faleceu. E aí existem então legislações que vão auxiliar a possibilidade dessa pessoa que está lá residindo, que já comprou de terceiros, quartos, quintos, que esse imóvel venha para o nome dela. Mas ela vai ter que cumprir uma série de requisitos para conseguir essa regularização. Mas sim, é possível. Então tem algumas situações que são muito comuns. Olha, contrato de compra e venda, muitas pessoas têm só o contrato de compra e venda que vai passando, eu comprei de fulano, vendo para você. O famoso contrato de gaveta, né? Não, ainda nem é o de gaveta ainda. Nem é o de gaveta? Não. Aí você comprou no contrato de compra e venda do fulano, vende para outra pessoa, outra promessa de compra e venda, e fala que não tem documento. Aí vende para outro, chega em alguma pessoa que toma consciência e fala assim, eu preciso de regularizar. É possível regularizar, a pessoa ter ali a escritura, o registro, a matrícula no nome dela. É completamente possível. Precisa de reunir alguns requisitos da lei que eu te falei, né? E a gente consegue trazer então a regularização, a pessoa passa a ser proprietária. Até então ela é só possuidora. Ela está ali cuidando, mas ela não é proprietária. A lei fala que só é dono quem registra. Então quem não está com o nome no registro não é o dono. E aí tem essa outra situação. Nós falamos agora então um contrato de compra e venda, contrato de gaveta. O contrato de gaveta ele é muito comum na seguinte situação. Eu compro um imóvel financiado, a minha estratégia muda, eu fico inadimplente ou não quero continuar aquele imóvel e eu não consigo vender porque alguém não consegue comprar financiado, não tem nome limpo no SPC e Serasa, não tem renda que acompanha para poder o banco conceder o financiamento. Aí eu faço uma venda que é a famosa venda no contrato de gaveta. Porque eu faço um acordo aqui entre eu e você que o banco que financiou nem sabe que essa negociação está acontecendo. Eu sou o responsável perante o banco, mas aqui nessa nossa relação, eu transfiro a responsabilidade do imóvel para você. E eu te vendo, a gente faz um contrato de gaveta. E às vezes, na hora que você termina de pagar, eu sumi, eu morri, você não consegue contato comigo. Tem como regularizar? Sim, tem. Então é possível regularizar nessa segunda situação também. Tem uma terceira ainda, que às vezes a pessoa comprou contrato de compra e venda ou gaveta, perdeu esse documento. Não tem. E quer regularizar. Tem como regularizar? Sim, tem como regularizar. Mas tem que analisar caso a caso. E na maioria dos casos é possível trazer a regularização. Basta uma análise. Qual caso, então, que você fala assim, João, esse caso não tem como regularizar? Tem algum bate-pronto assim, que você fala assim, cara, essa situação não tem o que fazer. A gente não consegue regularizar. Então, existe uma que é impossível. É quando eu vou usar, ou que eu tento me apoderar ou tomar posse de um bem que é público. Vou dar um exemplo para você. Eu
vi ali uma pracinha que é da prefeitura, que está abandonada. E eu começo a usar aquilo ali, eu planto flores, planto grama, daqui a pouco eu coloco uma cerca, porque está abandonado e ninguém vê, e aí eu vou tentar ali então regularizar aquilo no meu nome. É impossível eu trazer o registro daquilo para o meu nome no direito, quase nada é 100%, tá? Exceto por uma situação que a gente consegue ali fazer que a pessoa fique na posse, mas ela não vai trazer o registro para aquilo, nunca. Nunca. A menos que faça um... É tão burocrático que é quase impossível. Mas fala assim, eu vou tomar um imóvel público para mim. Não pode. Como regra, impossível. Não dá. Impossível. Fora isso, não existe impossibilidade. É uma questão de enquadrar nos requisitos da lei, trazer o imóvel para a sua matrícula, para o seu registro. Por isso que é importante a gente ter um advogado especialista para saber como que vai te encaixar, né? E essa expertise realmente é muito importante. Bom, eu estou vendo que você está usando um broche e o que significa esse broche, BNI? O que é isso? Legal. Na estratégia minha de vida e do escritório, nós entendemos o seguinte: networking é a chave para alcançar pessoas que a gente não alcançaria sozinho. Então eu faço parte de alguns grupos de networking. O BNI foi o primeiro grupo que eu participei oficialmente, deve ter não vou ter certeza, uns 3 anos, 2 anos e pouco, que eu ingressei oficialmente num grupo de networking. E é o maior grupo de networking profissional do mundo. Então a gente trabalha lá com referências qualificadas. Então o fulano de tal lá tem 20, 30 empresários, cada um de uma especialidade, e cada um referencia o outro de forma espontânea, e aí a mágica acontece entre esses membros. Eu também faço parte de um outro grupo, inclusive nesse outro grupo, na verdade é um clube. Eu sou sócio do Joel J, do Caio Carneiro e do Flávio Augusto, por meio do Fire Club. Existe uma liga de mentoria que chama MLS, que é Mentor League Society, e dentro desse grupo, então, existe um clube, que é o Fire Club, inclusive Johnny Martins, manda um abraço para todo mundo aí do Fire, da MLS, que é um outro clube que nós fazemos networking também. E nesse clube, o networking ele vai um pouquinho além também. No BNI, a gente tem plataformas de educação continuada, mas essa educação ela vai vir quase que 100% de forma individual. Você tem uma plataforma como se fosse uma faculdade com milhares de horas e você busca o conhecimento lá, e de vez em quando existem alguns treinamentos para você também participar em grupo. No Fire Club, aí é um pouco diferente, é mentoria o tempo inteiro e networking também o tempo inteiro. E isso traz para a gente tanto contato com pessoas muito legais, muito interessantes, que fazem sinergias com o nosso negócio, e nós nos tornamos interessantes para essa pessoa, acaba que ela se torna interessante para nós, e vai acontecendo ali aquela troca de negócios. Eu faço negócio com um, faço com outro, indico para um, indico para outro, e faz muito sentido para a gente estar envolvido nesses grupos de network. Legal. Então, para a gente poder finalizar o nosso bate-papo, foi muito prazeroso estar aqui com você e aprender um pouco mais também sobre o direito imobiliário. E hoje, qual que seria assim, o foco dos clientes que você gostaria de receber? Tipo assim, pô, João, os meus clientes, né, as pessoas, a classe que me procura é classe C, é classe B, é classe A. Quem são os tipos de classe hoje que te procuram para acessar os seus serviços? E qual que é o perfil dessa pessoa, né, geralmente? Claro que provavelmente tem um interesse ali na área imobiliária, pela sua especialidade, mas assim, geralmente são as pessoas que têm mais condição financeira que te procuram, ou todas as classes você consegue dar atendimento para elas? Essa pergunta é muito boa, importante também, porque é o seguinte, eu falo que o nível de consciência é o que vai determinar se a pessoa
está pronta ou não para poder regularizar o imóvel que ela está utilizando para residência ou para sítio, enfim. E não o tamanho do bolso dela. Eu conheço, tem clientes meus que ganham salário mínimo, e aí você vai falar com ele a respeito de valores de honorário, e ele fala, tudo bem, doutor, nós temos o valor para poder pagar. Porque a pessoa se conscientizou, se preparou, durante a vida ela tem reservas, enfim. Mas existem honorários. Então, preço, a percepção de caro e barato depende muito. E quando eu falo de consciência, de responsabilização, de entender que o imóvel é um patrimônio, aí na hora que eu entendo isso, o preço ele se torna muito pequeno quando eu penso no valor que é o meu imóvel. Porque o meu imóvel ele é para mim residência, ele é para mim segurança, ele é para minha família, ele é herança, ele é um ponto de apoio ou de até de trampolim para eu poder mudar de situação. Assim, eu vou querer morar numa casa maior, vou vender essa casa que eu tenho aqui e vou comprar uma casa maior. E a pessoa, quando ela ganha essa consciência de patrimônio, o preço do honorário se torna muito pequeno em relação ao valor que o imóvel representa para ela. Então, classe A, B, C, D, não importa. E outra coisa que as pessoas também pensam, que eu acho legal falar, que só tem imóvel irregular em lugares de periferia, quando na verdade isso não acontece só em periferia, isso acontece na classe média, isso acontece entre os ricos. Então tem condomínio fechado, assim, de alto luxo, que tem imóveis irregulares. E é muito simples o imóvel ficar irregular, muito simples. Às vezes a pessoa tem um patrimônio gigantesco, muitos imóveis, e vem a falecer. Os herdeiros, às vezes, não têm a condição de fazer o inventário, inclusive. Nós sabemos que quando a pessoa falece, tem que pagar uma taxa para o governo, que chama ITCD, que é o imposto. E aí, às vezes, a pessoa não tem o dinheiro para poder pagar o imposto, para poder pagar o advogado, para poder fazer o inventário. Pronto, acabou de instaurar uma situação de irregularidade, porque ela vai vender o imóvel só com contrato de compra e venda. Quem compra já compra irregular, já está ali uma situação. E acontece isso entre pessoas da classe média, da classe baixa, da classe alta. Então, qual público que nós atendemos no escritório? Todo público. Tendo demanda relacionada ao imobiliário. E deixa eu te perguntar outra coisa, né? Relacionado a isso também, por que eu devo regularizar meu imóvel, sendo que eu consigo vender ele em todas as situações, né? Tanto regular e tanto irregular? Porque isso acontece muito. A gente acabou vendo aqui que você pegou situações, né, que passou na mão de várias pessoas sem regularização nenhuma. Por que eu devo regularizar o meu imóvel? Então, você tem que regularizar seu imóvel pelo seguinte. Primeira situação, se você não tem a escritura, o registro, a matrícula no seu nome, aquele imóvel não é seu e você está sujeito a algumas situações que você certamente não quer estar exposto a elas. Eu vou falar algumas delas, tá? Vamos supor que você comprou de mim, não transferiu e vendeu para o próximo. Eu sou empresário. Vamos dizer que eu fico inadimplente no mercado, sei lá, acontece alguma coisa, eu não pago impostos, faço empréstimo no banco e não dou conta de arcar com as minhas responsabilidades. Esses meus credores, a quem eu devo, eles vão procurar patrimônio no meu nome para poder cobrir a minha despesa com eles. Quando eles verem que eu não tenho dinheiro no banco, que eu quebrei, sei lá, que eu não tenho como pagar, eles vão falar assim, vamos ver se o Thiago então tem carro? Aí vai procurar lá, carro. Encontrou um carro ou não encontrou carro. Vamos ver se o Thiago tem casa, lote, sítio. Vamos ver. Opa, encontramos alguns imóveis no nome do Thiago. Eles fazem um processo, falam com o juiz que tem um lote, uma casa, um sítio no meu nome. Eu falo assim, juiz, eu quero pegar esse imóvel lá para poder pagar essa despesa minha. E quem está morando lá naquele imóvel não é o Thiago. É você, é quem comprou de você. Então, existe uma insegurança gigantesca por causa desse tema. Dívida trabalhista, às vezes a pessoa é empresário, um funcionário levou na justiça, a pessoa não tem dinheiro para poder pagar, mesma coisa. Então, segurança, ponto 01. Ponto 02, patrimônio. Quando você tem um imóvel irregular e você vai levar para vender, o mercado não aceita pagar o preço de mercado. Não aceita. O comprador fala assim, me dá a documentação para eu poder analisar. Aí você fala assim, tá bom, toma aqui meu contrato de compra e venda. O comprador vai falar assim, cadê a escritura e o registro?
Aí você vai falar assim, não tenho. Ou tenho em nome de outra pessoa. Que é a mesma coisa, não ter, ter em nome de outra pessoa. Aquele comprador vai falar assim, se o seu imóvel vale R$500 mil irregular, outro imóvel que eu estou olhando na vizinhança ou em outro bairro similar, também custa R$500 mil e tem a documentação completa, que sentido faria eu comprar um imóvel que está irregular? Esse comprador ele vai ter duas atitudes. Ou ele vai desistir de você e vai comprar aquele outro que ele já viu que atende às necessidades deles, inclusive de regularização, ou ele vai fazer uma proposta para você. E essa proposta, geralmente, ela vem a 40%, 50% do preço que você colocou no mercado. Nossa. Então, assim, primeiro ponto, segurança. Segundo ponto, valor. Agora eu estou falando de valor do seu imóvel mesmo. Eu acho um absurdo, mas é o que o mercado faz. Às vezes você coloca lá todo o seu carinho, seu amor, constrói, faz, sei lá, projeto, constrói, faz tudo bonito. Porcelanato, rebaixa teto de gesso e coloca iluminação de LED, jardim de inverno, área gourmet, aquela coisa mais linda. Vale o R$500 mil. E aí vem alguém que fala assim, vou te pagar 250 mil. E dependendo da sua necessidade de venda, e vendo que o mercado só vai aceitar esse valor mesmo de 250, você vai acabar ficando obrigado, por causa da sua necessidade, a vender por metade do preço. Que loucura. Então, se vale a pena, é mais do que valer a pena. É essencial. Legal. Então, pessoal, esse foi o nosso quadro de hoje. Foi um prazer conhecer você. Eu agradeço assim, também por estar aqui, João. Sobre o seu trabalho, sobre a sua expertise na área imobiliária. E, bom, quem quiser o contato do Dr. Thiago, nós vamos deixar disponíveis também, né, o seu arroba do Instagram. Pode falar pra gente qual que é o seu arroba do Instagram? Coloca em algum lugar da tela aí, ó. Sim. Arroba Campinho Advocacia. É o Instagram, é o YouTube, é o Facebook. E também estamos no TikTok, Campinho Advocacia. Legal, legal. E o seu telefone para contato e e-mail a gente vai deixar também para o pessoal poder entrar em contato com você ou com a sua equipe para poder facilitar esse acesso e para o pessoal poder tirar dúvidas também, né? Quem tiver dúvidas pode entrar em contato com o Dr. Campinho, que à medida do que ele puder, ele vai respondendo a dúvida do pessoal, e no Instagram também ele provavelmente deve atender vocês, certo? Okay. Então é isso. Muito obrigado, João. Por nada.